Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Jana, Caroline. Vou administrando aqui porque eu não consegui pôr no automático para entrar ainda. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Mas qualquer coisa, eu vou deixar a live gravando porque aqui também não dá para gravar. Não sei o que acontece nesse meeting aqui. Mas vamos começar. Ó, vamos começar. Mariana, Maiara, Caroline, Carol. Você pode vir abrindo as câmeras para me ver vocês, sentir a energia de vocês, para o campo se abrir. Para a gente fazer uma aula terapêutica, Jana. Ai, gente, engraçado. Oi, sejam muito bem-vindas aqui, né, na minha casa. Eu vou abrir um centramento. O que é um centramento? A gente centrar todas mesmas na mesma energia, para que a aula flua, né? Porque eu tô nervosa, né? Minha primeira aula depois de muito tempo, quase 9 meses, parindo esse projeto, como diz a Jana, quase 9 meses parindo um projeto e agora a gente vai pôr ir pra fora. A Jana vai me ajudar, ela vai conduzir como vai ser a doula, né? Que a gente fala doula, ela vai ser a doula. Então hoje eu quero que vocês fechem seus olhos. Quem estiver na rua não puder fechar os olhos, só centrem. Traz realmente a intenção que você quer modificar nesse campo. E vai trazendo para aqui agora. Feche seus olhos, vai se conectando com você. E conectar com você é conectar com o seu feminino. Conectar com aqui agora, onde a gente pode modificar as coisas. Quando eu estudei as constelações, foi a primeira coisa, eu falei assim, se conectar com aqui e agora, porque aqui e agora eu posso modificar meu pensamento, meu sentimento e tudo que me atrapalha chegar no meu objetivo. Então a gente vai centrando, vai trazendo, vai se permitindo se conectar com você. Quem quiser continuar com a câmera fechada pode continuar, mas é bom que eu olhe vocês e poder ver o que vocês estão sentindo no corpo quando vocês começam a acessar o seu mundo do sentir. O sentir está no feminino, o sentir está no que a gente acredita e eu achava muito tempo que não era isso. A gente podia agir de qualquer forma, de qualquer jeito. E quando eu acessei meu feminino, eu comecei a sentir as pessoas, o campo, a minha vida e modificar o meu centro de poder. Então vai trazendo. O que você quer para a sua vida? Eu quero mais poder, porque o feminino é poder. O feminino é um poder maior que nós mesmos, porque foi de lá que a gente veio e de lá que a gente deve permanecer, mas a gente sai desse lugar. E eu saí várias vezes, fugi dele, do meu poder, porque eu não pude ser mulher. Nunca tive o direito de ser. Sempre tive que olhar para a vida do outro. E você? O que você não pode? E que agora você vai transmutar essa energia. Respira pelo nariz. E solta pelo nariz também, para oxigenar as suas células. Porque quando o filtro entra pela boca, ele não filtra. Quando o ar entra pela boca, ele não filtra, e pelo nariz ele é filtrado. E é por isso que ele traz um ar limpo. Então respira pelo nariz mais uma vez. E solta pelo nariz. Inspira. Deixa o seu corpo sentir essa respiração
limpa. Deixa o seu corpo sentir essa respiração limpa para os seus pulmões. A respiração da vida. Respira pelo nariz e solta pelo nariz, sem abrir a boca. Mais uma vez, inspira. Solta. Agora eu pergunto para vocês, eu quero, no seu íntimo, faça seu pedido, que vai ser transmutado nesse dia de agora, no aqui e agora. Mais prazer de viver, mais liberdade, mais autoridade, autonomia, maturidade para viver na minha verdade. O que você quer? Você conhece essas palavras? Você não reconhece? A liberdade, o autoconhecimento, movimento e autonomia. Hoje você vai conhecer todas as palavras da alma feminina. Vai abrindo seus olhos devagar, olha os 4 pontos que está na sala, na sua frente, conta os objetos. Agora vocês vão pegar essa mão assim, ó, pega essa e essa daqui, faz uma borboleta. Você vai tocar o seu corpo, um de cada vez, o lado esquerdo e o lado direito, um de cada vez, não no mesmo tempo assim, sabe? É um de cada vez, para te trazer para o aqui e agora. Isso chama autorregulação. Toda vez que você tiver, respirou, viu que não passou, começa a autorregular. É nesse movimento que a gente vai abrir a nossa aula do feminino. Trazer para o sentir. Quando eu sinto, eu prospero. Se eu não sinto nada, para que eu vou prosperar, né? Para que eu vou ter mais? Se eu não sinto que eu estou no sucesso. Isso que eu trabalho, isso que várias terapeutas tentam trabalhar, mas não conseguem traduzir, porque a gente está no corpo em sobrevivência. E é nosso desafio, para quem ainda não participou, a Luciana é minha assistente, né? Ela trabalha comigo e ela vai mandar essa aula para todo mundo que ela adiciona no grupo. Ela vai mandar essa aula, vai liberar para vocês, porque essa aula faz parte de você integrar o feminino. Se eu estou num lado sobrevivência, eu não estou vivendo. E a sobrevivência é só quando a gente está em estado de perigo, de fome, de alerta. E aí o nosso organismo está disparando isso o tempo todo, com o cortisol alto, né? O estresse. Então o tempo todo você está soltando cortisol, né? Então por isso você está inflamada, por isso você está doente. Então quanto mais a gente gerencia esse estado de ser, a gente consegue conectar com o nosso estado de ter. Se eu não consigo gerenciar esse estado de ser, eu não vou ter. Então, muitas das vezes, quando as pessoas dizem assim, eu preciso ser para ter, é isso. Se eu não sou mulher, se eu não posso ter isso, eu não acesso o quê? O meu ter. Então, se o feminino é a conexão de eu ter mais prosperidade, mais lugar no mundo, o que eu devo acessar primeiro? Muitas vezes a gente não sabe, porque a gente cresceu, você tem que fazer, você tem que ser uma boa menina. A gente cresceu na sobrevivência, sobrevivendo. Com uma infância desestruturada, porque a gente tinha que cuidar do pai, tinha que cuidar da mãe, ver o que eles estavam demandando, pra gente saber o que ia gerenciar. Se meu pai estiver bem, não chegar bêbado em casa, eu vou estar bem. Mas se ele chegar bêbado, eu já vou ter que usar uma máscara da salvadora. Porque eu tenho que ajudar meu pai. Ou talvez eu tenha que salvar a minha mãe e do meu pai que está bêbado. Então a gente cria a sobrevivência, essas máscaras de sobrevivência, Deus da infância. E talvez Deus do útero. Porque é no útero que a gente cria o nosso nervo. O nervo que percorre todo o nosso corpo, que liga o automático do respirar, do coração bater, da digestão fazer. Imagine, a primeira coisa, o cérebro é formado e logo vem as ramificações. E ali naquele útero a sua mãe apanhou do teu pai, apanhou de alguém, sofreu um acidente, perdeu o emprego. Ou seu pai não ficou.
Seu pai penetrou sua mãe, deixou sua semente lá, mas ele não pôde ficar. A gente não sabe qual é a história. Só que é uma história. E ainda você continua contando isso pro seu sistema nervoso. E aí ele vai sobrevivendo, usando máscara da salvadora, da boazinha, da vítima, deixa eu ficar doente. Porque eu estando pequena, doente, eu não preciso ser adulta para minha vida, tomar responsabilidade. Ai, deixa eu ser a boazinha, todo mundo me ama, todo mundo me quer. Mas você mesmo não se quer. Então a gente vai criando isso, Deus do útero. Nossa primeira infância é moldada, o nosso cérebro. O nosso córtex pré-frontal só fecha aos 25 anos. Então, quem é novo aí, né? A única nova que eu acho que tem aqui é a Jana, mas ela já passou, já tá no 26, graças a Deus. Então, o córtex pré-frontal, ele é o mais importante nessa jornada do feminino, tá bom? Pega isso, guarda isso com você, porque depois a gente vai falar sobre ele. Ele é o mais importante porque ele que cria a estrutura de suportar a vida adulta. Porque a gente deve suportar a vida adulta. E viver, a gente tem que viver a nossa vida. Se a gente não tem um suporte interno já montado, o que vai acontecer com a nossa vida adulta? A gente vai reagir a ela. Reagir como criança, vai reagir como salvadora, vai reagir como vítima. Como a mulher tratou, baixo cima de tudo, ninguém me dá. Ou morre, né, dentro da sua própria amargura que criou na rigidez. A mulher guerreira. Dentro do status feminino, enquanto que eu me agarro na minha armadura, agarro no trator, que eu quero passar por cima de todo mundo, e não me respeito, e nem respeito o outro, eu vou criando mais marcas no meu corpo. E essas marcas, elas não somem, porque existe a psicossomática. Eu pensei e somou no meu corpo. E ela transforma em miomas, miasmas, endometriose, fibromialgia. A maior principal doença do século da mulher é a fibromialgia. Dói tudo e não sabe a raiz. Não sabe de onde veio essa dor. E essa dor, né, vou lançar os vídeos do corpo, a dor da fibromialgia é da mulher que se quis diminuir e caber. A dor do útero é a mulher que precisa pertencer. Se você tem doenças, inflamações uterinas, você só quer mais pertencer. E aí o seu corpo tenta fugir do pertencimento, aí ele vira coceira, vira raiva, candidíase. Todas as doenças do feminino, ela é no corpo. E toda trava é no corpo também. Se eu destravo meu corpo, eu destravo a patologia. E se eu destravo a patologia, eu destravo meu corpo para prosperar. Então, o sistema nervoso é o mais importante no feminino. Por isso que eu decidi trabalhar com isso. E antes de eu vir aqui falar para vocês com autonomia, autoridade e capacidade de falar, eu tive que me equipar, porque tinha coisas que eu não sabia explicar. Eu não sabia falar isso aqui, ó, isso aqui é comprovado. Tanto que o reset uterino, ele está no estudo do trauma. E eles estão estudando, porque deu muito caso de sucesso através do que eu criei. Então eu coloquei no Sistema Nacional, porque não existia o Sistema Nacional de Trauma Informed no Brasil. Agora tem. Eu me formei no exterior. Eu morava lá. Então eu vim dessa sobrevivência e eu não permito que mais nenhuma mulher passe a vida sobrevivendo. Nem ao seu corpo, nem aos seus traumas. E é por isso que nasceu o Raiz do Feminino. Que toda raiz de dor vem de algum lugar. E a gente pode criar raízes novas. E a gente pode fazer algo novo. E as raízes, ela é igual o sistema nervoso, né? É lindo isso, é igual o sistema nervoso central, polivagal, nervo vago. Então tem vários nomes que você não precisa gravar, você só precisa aprender a sair da sobrevivência. Nesse estado de luta, o tempo todo, lutando com o seu corpo, lutando com as despesas da casa, lutando com o masculino que você quer criar dentro de você, lutando, sempre na luta. Ou fugindo dos devedores, fugindo de poder prosperar, de ir mais adiante.
ou no congelamento, que para mim dentro do Raízes é o sacrifício. O sacrifício da dor, de crescer na dor. Imagina o sistema nervoso colapsado na sobrevivência. Ele querendo crescer. Não consegue romper. Sempre volta ao estado de luta, fuga, congelamento. Porque não tem ninguém que veio e falou, Deus do útero, você já está assim. Agora tem um jeito de resetar o útero, porque você veio de um útero. E quando a gente vem desse estado de útero, a gente tem outro lugar que cria vidas. E é ali que está o nosso poder. E foi isso que eu descobri nesses 9 meses de gestação desse projeto. Hoje eu tenho coragem de falar dele inteira, porque eu passei por todos os projetos, por todo o processo de sair desse lugar de sobrevivência. E antes que você entenda o sistema nervoso e o poder que ele tem sobre nós mulheres, eu quero me apresentar. Então eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês saberem de onde que eu vim, para onde que eu vou, né? Porque senão... Ai, caiu. Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Só me fala se vocês estão vendo. Ainda não estou... Tá vendo a tela? Não, né? Vocês estão vendo minha tela? Tá vazia ainda. Tá? Tá vendo agora a minha foto? Então, eu sou Tanessa Oliveira. Quem é essa pessoa que vem até vocês? Eu era chefe de cozinha, mais 18 anos de chefia em cozinhas no Brasil e na Austrália. Sou chefe internacional, mas eu larguei tudo para integrar o feminino. E nesse meio do caminho, entre chefe e integrando o feminino, criando, né, processos terapêuticos, eu me vi ali, cara, entre dois mundos, chefia e feminino. E aí esses dois lados, eles colapsaram numa época, porque eu vivia muito na sobrevivência. Não vai dar certo, não vai acontecer, nada vai acontecer, e eu estudando. Eu virei a colecionadora de cursos. Sim, colecionei curso, diploma de terapia e mais de cozinha, porque eu sou PhD em cozinha. Tanto que eu criei uma forma, né, de colocar o sistêmico, né, que eu acredito muito na cozinha também. Então eu criei o Comfort Food, que eu levava a comida até as pessoas da Austrália que não conheciam o pão de queijo, não conheciam o queijo Minas, o pão de sal. Então eu levei até eles esse conforto, porque vários australianos são casados com brasileiro, e os brasileiros queriam apresentar o feijão, o tempero mineiro, porque a melhor comida é a mineira. Não tenta descobrir outra comida, mas a melhor é a mineira. E eu fiquei entre dois mundos por 6 anos. Terapeuta, mentor, terapeuta, reiki, fiz todo tipo de formação. Foi quando as constelações já faziam parte da minha vida, porque eu não precisei ir atrás das constelações, elas vieram até mim. Eu estava numa agressão doméstica pelo meu relacionamento, e aí no outro dia, essa pessoa que morava na casa, você tem que conhecer a minha mãe é consteladora, ela vai te ajudar nesse processo. E foi nesse momento que eu conheci as constelações, porque eu ficava entre o mundo, vai dar certo, entre o mundo, vai dar tudo errado. E é desses dois mundos, entre a chefia, aqui tá bonita a foto, eu ia pôr uma foto pior, que tem, né, uma foto pior. Entre esses dois mundos, entre ser a Tanessa Oliveira, que mentora pessoas, que é uma líder, eu também sobrevivia. Sobrevivia ao meu corpo, à minha profissão, e eu carregava tudo nas costas, desde os 7 anos. Nesse dia que eu tô carregando meu irmão, foi o dia que eu comecei a me sobreviver mais ainda, que eu tive que olhar mais um bebê. Eu era uma criança olhando um bebê. E eu fiquei 8 meses dormindo no sofá quando eu vim para o Brasil, porque eu não queria gastar dinheiro, eu só queria investir no meu negócio. E deu certo. O problema é que deu certo. Sabe, eu sofri a barreira da sobrevivência ali para mudar realmente de carreira, mas deu certo. Acredita, dá tudo certo, só você querer.
Mas essa criança que virou sobrevivente ao mundo da pobreza, da escassez, ela criou o mundo dela, o mundo imaginário. Eu cantava, eu desenhava debaixo da cama, desenhava que eu ia sair do Brasil, que eu ia para a Austrália, que eu ia, não era Austrália, eu ia sair do país, ia conhecer a Europa inteira. Eu desenhava, todas as grades da cama tinha um desenho do que eu ia me tornar. Então eu sempre fui paridora de projetos de vidas e renascer a vida das pessoas. Então eu sempre fui assim. Só que eu fui esquecendo de mim e fui voltando a sobreviver. A obesidade, ida e volta, né, na sobrevivência, porque o efeito sanfona diz que você está na sobrevivência, engorda, emagrece, engorda para poder emagrecer, sempre é assim, engorda para poder emagrecer, sempre querendo ser no sacrifício. Por que não manter? Perdi todo o meu cabelo, quase, só tínhamos um pedacinho de cabelo. A sobrevivência estava tanto que meu corpo começou a criar, né, urticárias, feridas. E eu coçava tanto, mas tanto que machucava, sangrava. Teve um dia que eu pedi, gente, ora por mim, porque eu coço tanto, parece que eu prefiro morrer do que ficar coçando. Por quê? O que acontece com o nosso corpo? O corpo, ele não fala imediato, ele vai dando sinais. E se a gente não ouve, a gente vai morrer. Porque a gente está fora do nosso feminino. Essas fotos todas da minha sobrevivência na Austrália. Então, o cabelo começar a cair já é um sinal que o seu corpo está em sobrevivência, que o seu feminino está colapsando. Esse é os sinais todos, engorda, emagrece, não consegue manter um corpo, não consegue manter uma rotina, não consegue manter uma alimentação. Por quê? Eu quero focar nisso aqui. Primeiro isso aqui, depois eu foco em mim. Imagine se a sua prosperidade estiver focar em você primeiro e depois mostrar a sua potência para o mundo. Já pensou nisso? Não, ninguém pensou. Porque todo mundo ficava no externo, masculino é mais bonito. E isso explica no livro A Jornada da Heroína, que a gente sempre, nós mulheres, vamos sempre para o mundo do masculino. A gente sempre vai para este lugar. Voltando aqui. A gente sempre vai para o lugar do masculino. Porque o masculino, para mim, né, era mais fácil ser masculino. Eu sempre fui. Eu sempre tive que dar conta. Desde petitinha. Vocês viram a foto de petitinha? Eu segurando meu irmão, que era 2 vezes maior do que eu, assim, porque ele era gigante, ele era grande mesmo. Então eu sempre tive que dar conta. Mas a conta chega também para mim, né? Porque eu quis dar conta. E eu meti os peitos mesmo. Eu falei, eu vou sair dessa vida. Com 15 anos eu me emancipei. 16 anos eu peguei todas as minhas coisas e fui ser babá. E sendo babá de uma criança, eu comecei a criar. Sair do estado de sobrevivência, porque eu tinha tudo nessa casa. Tinha comida, tinha conforto, tinha pai. Então eu comecei a sair do estado de sobrevivência. E foi daí que o meu corpo começou a prosperar. Fui a melhor babá dessa criança. E tanto que eu era tão babá dessa criança que o que aconteceu? Eles pagaram meu curso de cozinha, logo que eu saí de casa. E eu me transformei. A pessoa que me transformou nessa pessoa que eu sou hoje chama Pedro. Ele deve estar aqui na live, né, que eu estou gravando. Ele foi realmente o Deus, sabe, da minha vida. Porque ele falou assim uma coisa, Tanessa, eu sei que você é uma simples babá e uma boa babá, mas seja boa em tudo que você fizer. E nesse dia nasceu a boazinha. Porque eu não tinha curado o meu feminino. E aí na hora que ele falou, seja boa em tudo, eu achei, seja boazinha. Atura todo mundo, faz o melhor que você tem que fazer, carrega todo mundo nas costas. E nesse dia foi surgindo a boazinha. Né? A pessoa que sabe que nasceu a boazinha naquele dia foi a Tanessa. Nasceu a boazinha. Porque eu saí rebelde de casa, porque muitas pessoas acham que a gente vai prosperar no... Ai, namastê. Não, a gente prospera na raiva. É na raiva que a gente prospera. Porque a frequência da raiva ela é maior do que todas as frequências. E a gente acha que é do amor. Não, a raiva faz você sair daquele ponto de caos para o ponto de transformação. Tanto que hoje a borboleta pousou, né? Se vocês vão ver meus stories, a borboleta pousou bem no meu ombro. E eu tava num momento de
de transformação mesmo. Agora eu vou! Hoje eu dancei, fiz tudo com o feminino. Eu falei assim, ainda olhei assim, mãe, hoje eu vou ser a mulher mais feminina da Terra. Se tiver alguém, eu sou a melhor do que ela. Então hoje foi realmente um processo assim de transformação para a Tanessa. E esse é o processo que eu quero convidar vocês a viver comigo. Porque não existe uma mulher que transforma outras mulheres, aquela que não seja transformada. Né, Jana? Conta pra ela, Jana, como foi o seu processo? Que a Jana passou o processo todo, inteiro, do Raízes do Feminino. Tá sem som? Vai. Olha, não quer deixar você falar, Jana. Acho que é o seu, né? Não, Lu, vê se destrava o seu aí. É o seu, Jana. Tá boa. É o seu. Destrava aí, Jana. Ela vai entrar e sair de novo. Mas essa jornada do Raiz Feminino é você dar sobrevivência à mulher que sustenta a sua própria vida. O que hoje eu vim trazer para vocês como aula? É esse processo Esse processo. Oi, consegue me ouvir agora? É, consegue. Nossa, eu não tava nem aparecendo a opção do microfone aqui. Eu não sei o que tinha acontecido. Tentaram me calar, não conseguiram. Graças a Deus. Bom, Vanessa, eu quero primeiro dizer que a tua história me tocou, assim, porque por mais que eu já conheça uma boa parte da tua história, acho que hoje eu fiquei sabendo uma parte que eu não sabia, né? E me tocou muito, assim, eu fiquei lembrando também da minha própria infância, né? A foto tua com o teu irmão me fez lembrar das minhas fotos, né? Eu carregando pesos e eu sendo carregada também pelos outros, né? Porque eu também tenho uma família com muita gente, né? Mas enfim, o processo que eu vivi contigo foi um processo realmente transformador para mim. Porque por mais que eu também seja terapeuta, muitas coisas ficam no nosso ponto cego, né? E muitas coisas estavam no meu ponto cego. E você tem um jeito de falar, de explicar, de trazer, que me trazia para a realidade. Me tirava daquele mundo cor-de-rosa que eu vivia e me trazia para a realidade. Então, um dos processos mais profundos foi quando eu fiz o resgate da minha criança, né? Quando eu entrei naquele quarto onde a minha criança estava vivendo aquela cena, revivendo uma cena muito triste da minha vida. E eu entrei naquele quarto e você me disse, pega essa criança e sai correndo. Eu fiz isso e foi quando eu senti, é isso, não preciso mais ficar curando com o outro, eu preciso me resgatar. Então esse processo que eu vivi contigo realmente foi de resgate do meu feminino e ali eu consegui parir o meu filho, né, minha mentoria, e eu só consegui fazer isso, né, parir esse projeto com a tua ajuda porque eu estava com o meu útero limpo para poder criar. Porque se eu não tivesse curado aquelas camadas de insegurança, de traumas, de abusos, de tantas coisas que tinham ali, eu não teria conseguido criar algo tão limpo. Porque eu ainda estaria colocando em cima essas cargas, esses medos, essas inseguranças, né? Então o processo contigo realmente para mim foi muito libertador nesse sentido de ter conseguido me resgatar, fazer esse resgate, limpar esse meu útero, as meditações também, né? De sentir no corpo, assim, sentir na alma, de ver na minha frente aquilo acontecendo. Então foi realmente muito transformador. Sou muito grata a ti, ao teu servir, ao teu trabalho, porque tudo que eu tô criando agora é desse lugar de limpeza, é desse lugar de inteireza, é desse lugar de conexão comigo, porque antes eu me conectava comigo, mas ainda eram muitas feridas, então eu me conectava com uma lente suja, eu olhava para mim através de uma lente suja, uma lente de dor, de sofrimento. E hoje eu consegui olhar para isso dessa forma e entender que é isso, o meu feminino ele flui, ele acontece, e o meu feminino é diferente do feminino de outras mulheres, né? Acho que
o processo individual ele é tão rico por conta disso. Você entende que o teu processo é diferente do processo de outras mulheres. E eu me colocava muito nesse lugar de eu sei porque eu sou terapeuta, mas ser conduzida por outra pessoa é incrível, porque tu não precisa saber, tu só se entrega pro processo, né? E naquele processo de se entregar é que a coisa acontece. E eu realmente me entreguei muito pra ti, me entreguei pro teu processo, me entreguei muito pra tudo isso, e por isso que eu consegui, né, viver tudo isso e hoje estar tão completa em mim. Então, gratidão ao teu servir, gratidão a toda essa força, essa potência que você tem, porque eu sempre fui muito calminha, então você vinha com toda essa potência e me despertava e me fazia olhar para as coisas. Então, eu realmente sou muito grata a ti e a teu trabalho, que o teu trabalho chega em muitas mulheres que precisam curar esse feminino, né? Porque a gente fica postergando a nossa cura por achar que é uma coisa que aconteceu lá no passado, não influencia. Eu já tinha curado tanta coisa e mesmo assim ainda precisava me resgatar. Então, gratidão mesmo, no fundo do meu coração, da minha alma. Eu realmente honro muito o teu serviço. Eu também honro o seu servir, né? E eu tô também aqui por causa do seu servir também. E a Jana chegou, gente, ela falava assim, eu quero criar assim, na fluidez, igual uma criança. Eu falei assim, Jana do céu, você tá numa mentoria carérrima, você vai criar igual criança, pelo amor de Deus. Aquele dia eu falei assim, não, essa mulher vai criar como uma adulta. E assim, o adultecer de um ser humano no adulto é mais difícil porque ele quer criar como a criança dele. Só que a criança dele precisa de segurança para criar. A criança viveu toda a sobrevivência. Então, a primeira coisa que a gente fez foi resgatar a criança dela, desse lugar, né, instável, desse lugar perigoso, desse lugar de abuso, né? Porque ela se autoabusava também, né? Ela se autoabusava porque essa é a ferida. A ferida do feminino, ela emana para todas as áreas. Se eu me fui abusada e eu não curo isso, e não é só curar no mente, não, tem que ir no profundo. E a Jana sempre fala, Tanência, você é uma terapeuta profunda, você não pode ficar no raso não acontece pra você. E eu falei, não, Jana, eu quero ser rasa, pelo amor de Deus. Não fala que eu sou profunda. E aí a gente corre do nosso chamado. A gente corre da nossa alma, porque no nosso feminino, a nossa alma grita, é isso. Né? Hoje eu fiz uma call de vendas e a mulher queria ser bem vista. Mas aí eu falei assim, qual é o preço de ser mal visto? Você tem um preço. Porque quando a gente se torna boa pra gente, a gente vai ser mal vista para as outras pessoas. Isso é automático. Porque o feminino, ele quer ser bom o tempo todo. Ele quer alimentar o mundo. Tanto que o meu seio cresceu duplamente mais. Porque eu queria alimentar o mundo. Aquela empresa de cozinha, ela faliu porque eu queria alimentar o mundo. Porque eu passei fome na infância. Não fome, mas necessidades. Então, depois que eu criei a empresa de comida, eu queria salvar o mundo. Então, o seu maior dor vai ser também a sua maior propósito de vida. Naquele momento, né, eu falo que propósito de vida, ele não vem assim embalado. Esse aqui é o seu propósito. Não, é o que você se propõe hoje. E talvez a sua proposta de vida seja se tornar feminina. Hoje. Amanhã pode ser, eu quero usar isso que eu curei para curar outras pessoas, para falar disso, ao ter autonomia, autoridade e maturidade para maturar o seu processo terapêutico. Porque pessoas que criam na horta do outro não prosperará. Você tem que criar com as suas raízes. Como as raízes é igual ao sistema nervoso, e eu criei a partir disso, eu tinha que juntar tudo. E cara, se sentir pronta não vai acontecer, né? A Jana hoje falou isso pra mim, não vai acontecer, vai acontecer no processo. Eu tô pronta pra esse passo que eu tô dando hoje. Se você der um passo pro seu feminino, você vai estar pronta pra esse passo, se preparar para o próximo voo. E é isso que eu expliquei em todo o despertar do seu corpo. Que cada degrau que você vai ocupando na vida é uma separação. É uma separação que você tem que fazer. E quando eu me separei da vítima, porque eu também era muito vítima, meu Deus do céu, por causa de quê, né? Todo mundo fala, por causa de quê
aquela pessoa fez isso comigo. Até pouco tempo, né? A gente é vítima, a gente quer ficar nesse lugar, porque é gostosinho ser vítima. Eu quero que alguém venha aqui e fale assim, realmente, você tinha razão. A gente quer, vítima é muito bom, vítima, elas não prosperam, sabe por quê? Porque elas ficam infantis. Ai, quando alguém chegar, eu vou melhorar. Quando alguém me der isso, eu vou ser melhor. Entendeu? A boazinha é aquela, meu Deus, eu me posicionei, agora não tem ninguém. Aí você fica boazinha, ai, vou dar mais um pouquinho, mais um processozinho, mais um negocinho. Eu passei por todas na terapia, não foi por uma, por todas. Só pela vítima não, porque eu curei lá, eu quebrei essa cobra bem na raiz. Eu falei, não serei vítima da situação, mas virei. Eu quis queimar isso, mas eu virei vítima de novo. Então, assim, essa triangulação vítima, agressor e salvador sempre vai existir. É o triângulo de Karpman. O triângulo de Karpman é terapêutico. E a gente vai sempre triangular em alguma coisa. Só que a gente tem que estar observador da nossa vida, que eu ensinei no despertar. Enquanto a gente estiver, deixa a vida acontecer naturalmente, né? Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, a vida vai te levar e pro buraco fundo, que põe uma tampa, sabe? E é caixão. Porque quando a gente não prospera, o feminino, a mulher não prospera, o feminino dela adoece. O feminino dela adoece a raiz uterina. E a raiz uterina podre, eu não consigo criar, eu não consigo parir meus projetos, eu não consigo nem gestar nada. Então, por isso que eu criei o que é incriável, né? Dentro disso aqui, parece que esse cálice é o nosso útero. Olha quanta coisa a gente vai pôr. Sofrimento, relacionamento, sexos. Com todo mundo que passou no nosso útero. Olha como que ele tá cheio. Como que eu vou plantar aqui um projeto de vida? Eu planto aqui, ó. Ele não chega aqui, ó. Aonde ele vai fecundar. Para ele passar pelo canal, ir pro útero. Ele não consegue. O útero tá cheio, tá no talo. Então a gente precisa desvaziar para poder integrar e se encher da nossa vida. Você precisa limpar para começar a parir você mesma. Se você não se encher de você mesma, encher o seu útero de vida, você vai continuar escassa. Você não vai fazer dinheiro, não vai prosperar. O útero é a raiz feminina. E quando eu resolvi trabalhar o útero, eu resolvi fazer feito, bem feito. Porque, né, vocês viram, né? Agora eu não sou mais a boazinha, eu sou a boa terapeuta. Entendeu? Agora eu sou boa, agora eu peguei. Eu falei assim, olha, esse ensinamento, se eu tivesse pegado Deus do dia lá, Deus da raiz, eu não estaria aqui. Eu já estaria milionária, voando, mas eu quis ser boazinha. Então as boazinhas não prosperam também. A trator não prospera porque ela não recebe ajuda e não recebe dinheiro. Ela quer passar por cima, fala, não, vou fazer, sozinha. E a gente nunca faz sozinha. Hoje vocês estão aqui na live porque eu tenho uma maior ajuda. Porque quando eu estava criando as aulas, criando tudo, tinha alguém me ajudando. Porque aconteceu. E eu pedir ajuda e as coisas vão acontecendo. Agora eu quero mulheres, eu quero esse mundo. Então eu tenho que acessar mulheres. Então eu fui lá e pedi ajuda. Então pedir ajuda, a mulher guerreira e a trator, ela não consegue nem pedir para o marido. E é por isso que ela também não prospera, porque ela quer fazer tudo sozinha, ela quer ter mérito, medalha em ser aquela mulher que faz tudo. E aí ela fica sobrecarregada, ela sobrecarrega tudo, ela perde o casamento, perde o relacionamento. Por quê? Para que o marido está ali do lado? Para que serve esse casamento? Ele sente, né, quase capando a sexualidade dele. Então, muitas das vezes, o que você deve fazer é voltar. Mas talvez voltar para si não seja um momento seu agora. Seja primeiro você entender o que o feminino faz para você. É por isso que eu criei a jornada Raiz do Feminino. Que é onde a gente prospera em todas essas esferas que eu coloquei para vocês. Muitas das vezes o trauma, né, esse estado de sobrevivência veio de um trauma primeiro.
E aí você cria máscara, né? Que a vítima, a salvadora, a boazinha são máscara de sobrevivência. Eu preciso sobreviver a esse mundo. E aí o seu cérebro tá assim, cheio de trauma. E quando ele tá assim, cheio de trauma, e você não olhou para cada um deles, ele vai se enchendo mais também. Então, assim, no corpo feminino, o útero tá cheio. Não tem mais útero, vai para todo o corpo. Por isso que se adoece, porque o útero tá cheio. E aí eu não consigo processar isso aqui e isso aqui junto. Aí os dois colapsam e viram a psicossomática, somou no corpo, mais corpo. Psico, pensei demais, acelerou demais, fez demais, sobreviveu demais. Somou, útero mais corpo, mais cérebro. Seu corpo tá cheio, cheio de dor. E aí o seu corpo não consegue, sozinho, fazer uma limpeza. Aí muitas vezes eu falo assim, nossa, mas assim, a menstruação faz a limpeza uterina, sim. Faz a limpeza uterina biológica, porque a cada momento que você menstrua, você limpa o corpo que não foi fecundado. Mas não limpa os miasmas que tá dentro do útero da tua avó. Dentro do útero da sua avó, o seu óvulo já tá, o seu sementinha já estava lá. Porque a avó, a mãe, nasce com o óvulo todo. Então, dentro da sua mãe, a sua filha estava lá. Então, se você limpar o seu útero, vai reverberar na sua filha, nos seus descendentes. Então, o seu antepassado não pôde prosperar porque ele tem sobrevivência demais, ele não olhou para isso. Mas para você sair da sobrevivência, você faz um reset uterino. E aí, como que o corpo faz para sair dos traumas? Você vai pegar cada um desses. Imagine, trauma de escassez. Eu tenho trauma de escassez. Eu olhei para ele. Ah, eu sou escassa, por quê? Quero salvar alguém. Ah, eu não tô fazendo dinheiro, por quê? Você quer salvar alguém. Aí você descobre alguém que você quer salvar. Porque todo dinheiro que não vira dinheiro, vira uma emoção reprimida. E o dinheiro é mais emocional do que físico. Então, se eu não estou fazendo dinheiro, eu estou preso um trauma emocional com o dinheiro. Quem não pôde ter, quem não pôde ter poder. E os traumas financeiros femininos vêm das mulheres que não pôde. E talvez você está carregando essa história no consciente coletivo do seu feminino até hoje. Então você olhou para ele, olhou, desamassou, aí eu olhei. Fez isso, fez isso, fez isso. Olhei, vou colocar no lugar. Freud já disse. O que eu não consigo digerir, repete. Até que eu olhe para isso. Então, os seus traumas financeiros só está repetindo. E aí ele volta para o mesmo lugar. Repete. Se eu não organizo um arquivo cerebral para este lugar, porque o cérebro ele só cresce na organização. Eu não organizo mais. Aí eu pego esse aqui, meus relacionamentos não prosperam. Aí você olha para o seu relacionamento. Não sei o que, vai cair a ligação aqui, gente. Depois vocês entram de novo, eu vou mandar o link, vocês entram de novo. Aí, o que acontece quando acontece tudo? Eu coloquei hoje de manhã. O que acontece quando acontece tudo? Eu não consigo pensar, eu não consigo regular o meu sistema nervoso. Aí o trauma está na minha cara, eu estou sofrendo uma briga, um rompimento. Aí logo mais eu falo, homem não presta. Aí eu vou lá pro consciente coletivo. Aí vira um trauma de novo. Em vez de olhar para isso, por que eu tô assim? Por que meus relacionamentos não prosperam? Por que meu dinheiro não multiplica? Por quê? Em vez de olhar para isso, você joga para debaixo do tapete e volta a mesma coisa. O cérebro precisa de organização. E quando a gente não organiza com terapia, processo terapêutico, a gente volta para o mesmo lugar. É por isso que a gente está aqui. Não para vender uma coisa abstrata, uma coisa real. Uma coisa de autonomia, autoridade. E quando você alcança isso tudo, a autonomia, você sai do trauma. Porque o trauma, ele tira de você aquela criança que sonhava debaixo da cama que a vida ia dar certo. Tirou tudo de mim. Nada mais dava certo. Você sabia que a minha viagem para a Austrália foi tudo emanada, foi tudo, falar, vou acontecer, vai fazer.
fazendo técnicas que eu nem sabia que existiam, as técnicas que tem hoje, eu já fazia. Vai acontecer. Tinha uma Bíblia que ela tinha uma mensagem, abria. Fala comigo hoje. Eu vou conseguir isso. E eu tinha muito isso. E por que que vai caindo? Porque os hormônios vão caindo também. Quando os hormônios caem, a gente para de acreditar. E é por isso que a limpeza uterina vem e reseta tudo. E você se transforma de novo naquela potência para o mundo. Porque não é só hormonal. É mental. É biológico também. Mas também é emocional. Tudo que eu guardo quando eu não falo. Quando eu não me exponho. Então, quando a gente faz um reset uterino, o que é que acontece? Os hormônios começam a florir. A excitação de estar vivo começa a voltar. E não é só sobre idade, é sobre energia. A energia começa a circular dentro do útero, que é o maior lugar de cocriação do feminino. Então, quando eu coloco tudo, consigo, não é tudo, mas coloco em ordem. Minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida profissional, o dinheiro começa a fluir porque a energia começou a fluir de volta. E um corpo colapsado, com memórias de sobrevivência, ele não consegue criar. Ele não consegue prosperar. E a gente só prospera quando a gente cria. Quando o feminino cria. Primeiro eu sou, depois eu tenho. Só que ninguém te mostrou como que isso funciona na prática. E agora eu tô te mostrando. Quando eu coloco toda essa raiva, esses medos que não são seus, medos que são da sua família, da sua egrégora feminina, em ordem, o seu útero volta a vibrar, volta a pulsar a vida. E a vida vai te abençoar. Por isso que chama raiz o feminino. Quando eu curo a minha raiz, a minha identidade vem, porque é o tronco e meus frutos começam a se dar. Se eu não quiser, tá tudo bem, tá aqui. Vou falar igual no meme, né? Se quiser minha mentoria, tá aqui. É isso que eu faço. Então, vou mostrar pra vocês, né? Antes que caia a ligação. Deixa eu dividir a tela aqui de novo. A aula saiu toda sobre o controle, mas acho que ficou tudo sob controle, né? Ixi, travou aqui. Ixi, não vai no manual, não. Vai na vocal mesmo, porque não foi. Ia mostrar pra vocês que eu montei. Eu montei sobre a jornada, né? A jornada é 8 semanas comigo. Agora eu vou apresentar o produto para vocês, que eu criei através desses 9 meses, porque faltava partes dele, né? E um produto fragmentado, ele realmente não se vende. Então, a jornada tem 5 encontros. Esses 5 encontros eu vou criar a jornada da mulher que cria vidas, cria projetos. Então, a gente vai resetar o seu corpo, mas a jornada vai ser, esses encontros, 5 encontros, vai ser em grupo. Um grupo de mulheres, porque mulheres se curam com mulheres. Então, eu vou usar isso ao nosso favor. Por isso que eu dividi. Porque uma mulher, eu posso curar ela sozinha, mas quando ela ouve outra mulher se curando, ela se transforma naquela pulsão de vida. Eu quero isso também. Então, por isso que eu fiz os 5 encontros de grupos. Eu não ia fazer. Mas eu decidi criar com o feminino. Eu decidi, então, essas 5 jornadas, esses 5 encontros que você vai criar, essa jornada do feminino. 8 meditações do reset uterino. Essas meditações são guiadas e serão liberadas para você no momento certo. Além disso, exercícios corporais de integração, porque o nosso corpo precisa passar pela transformação também. A gente não pode transformar e não levar o corpo junto, né? Porque a gente, tipo assim, no trauma existe top-down e bottom-up. Então a gente vai usar o corpo e a mente para processar tudo aquilo que não foi processado. E nesse movimento a gente não vai para a dor, a gente vai para a ação do feminino, porque a alma precisa de ação. E se não tem ação com o corpo, ele não sente
que está transformando. Então hoje eu vou mostrar para vocês a jornada de sentir. Então por isso que tem que ter exercícios corporais, vai ter dança, vai ter movimentos terapêuticos. Então a gente vai ter encontros que vão mexer com essa psique feminina. O mapa da mulher estruturada, eu vou criar um mapa para você, como você vai estruturar a sua psique, o seu negócio, se você tiver, como você vai estruturar tudo isso. Então a gente vai colocar isso no seu mapa da mulher reestruturada. E 2 sessões individual comigo, onde você tem a constelação, você tem o processo individual para você abrir a sua caixinha de segredos e eu poder avaliar e mapear em que você é boa, porque eu sou paridora de projetos, então eu vou saber em que você é boa. E eu vou transmutar isso numa coisa real, que você consiga construir junto com a gente, com a nossa equipe aqui. Uma comunidade exclusiva, um grupo individual para acompanhar o seu processo e um suporte emocional, tá bom? Então, lá vai ter tudo o que você precisa. Então, esse não é apenas um aprendizado, é uma restauração do seu feminino. E hoje, né, as aulas da jornada, ela vai contar com a iniciação das deusas, né, a mulher que desperta em si esse desejo de vida, essa pulsão de vida. O objetivo desse encontro é trazer você energeticamente para o feminino. E aí depois a Luciana vai liberar no grupo, pode liberar lá como será a jornada todinha ali. O segundo encontro é o anseio do feminino, a urgência que a gente tem de voltar para si. Então a gente tem urgência. E se a sua urgência não vai ser hoje, vai ser amanhã ou vai ser depois da manhã. Quanto mais você se demora, mais urgência você tem para voltar para o feminino. Então a gente vai olhar para isso. Então tem os temas aqui. A cura da ruptura mãe e filha. Quando que você começou a olhar o feminino e falar disputa, é medo, é trauma? Quando que foi? Então a gente vai descobrir dentro dessa jornada. O quarto encontro, penúltimo encontro, a gente vai restaurar o feminino, o masculino. Porque não existe feminino potente sem o masculino dela potente. Então esse masculino vive dentro de você. E a gente vai estruturar essas 2 forças que juntas ela cria um córtex de pulsão de vida. Então a gente vai criar isso juntas. E cada um dos processos tem os seus objetivos que a gente vai entregar para quem se interessar, chamar, a Luciana vai chamar cada uma e ver se vocês se interessaram pelo Raízes do Feminino. O quinto encontro é a integração entre o feminino e a prosperidade, a mulher que ocupa o seu lugar no mundo. Então aí não tá demais? E aí, Jana, quando eu... Pari feito. Maravilhoso, amei. Pari direito agora. E vale muito a pena, gurias. Quem realmente sente que tem aí muitas coisas na cabeça, precisa organizar. A Tanessa é excelente em ordem. Ordem é com a Tanessa. Ela sabe organizar as coisas para a pessoa. E tá na bandeira nacional. Hoje foi a seleção brasileira. Ordem e progresso. Então, quanto mais ordem, mais progresso. Mas a gente progride na vida. Então, vou fechar. Então, a Luciana vai chamar vocês, cada uma do grupo, para quem quer entrar na jornada. Esse valor, hoje, para esse lançamento, tá 3.500. E a gente vai ver como você pode entrar, como você pode estar aqui com a gente. E aí a Luciana vai falar com vocês, eu também vou estar ali. Mas é isso. Quando eu estruturo o meu sistema se reestrutura para me prosperar. Então é por isso que eu criei a jornada Raiz do Feminino. Um beijo. Obrigada por todo mundo. Coração. Agora vamos para a aula da Jana, que tem aula também. Beijo.